pacientemente, dobrar os nossos joelhos para falar com Deus. Querido Pai, agradecemos-te porque criaste o sábado, Senhor, para que pudéssemos passar um dia contigo, Senhor, nos lembrarmos de Ti. Te agradecemos porque podemos vir à Tua casa, Senhor, e como dizia a música que acabamos de cantar, Senhor, ajuda-nos a cada dia a orarmos, Senhor, e preparar-nos para podermos trabalhar na Tua obra, Senhor. Abençoa esta igreja, Pai, abençoa agora a escola sabatina e a lição que vamos ter, Senhor. Ajuda-nos a entender a mensagem que Tu queres transmitir para cada um de nós. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos neste momento olhar por uns instantes para estas imagens que vão ser agora projetadas. O que é que nós podemos então aqui ver? Nós vemos que todas estas 4 imagens, só um bocadinho, por favor. Aqui está, pronto. Então o que é que nós podemos ver? Todas elas são pessoas praticantes de desporto, mas há algo a realçar. Todas elas são também portadoras de alguma incapacidade física. Uma é a incapacidade visual, por isso é que ao seu lado está o atleta guia, e as restantes terão uma incapacidade nos membros inferiores. Infelizmente, alguns já nasceram assim, e outros a causa está ou em acidentes ou mesmo em doença. Um dia eu estava a ver várias imagens como estas que trago hoje e a dada altura eu li o seguinte: meu sonho era poder correr, sentir o vento no rosto, mas tinha muito medo de cair devido à minha deficiência visual. Hoje eu pratico corrida e sou a pessoa mais feliz do mundo. Ao ler principalmente a segunda frase, isto deu-me curiosidade e entusiasmo para continuar a leitura. E cheguei a uma conclusão. Todos estes atletas paralímpicos, todos eles essencialmente dizem a mesma coisa. E eles têm 2 palavras-chave na vida deles, que é a superação e a perseverança. O lema deles é: eles persistem, mesmo tendo consciência da sua incapacidade, e eles nunca desistem diante das dificuldades. Eles treinam diariamente e eles confiam no seu treinador. Eles têm um objetivo também, a sociabilização, melhorias na saúde e, claro, alcançar a meta conquistando a medalha de ouro. Ora, isto levou-me até à Bíblia. E eu penso que os irmãos já estão a ver até onde é que isto me levou. Eu convido a todos a abrirem em 1 de Coríntios, no capítulo 9, 1 de Coríntios, capítulo 9, e vamos ler os versos 24, 25 e parte do 26. Diz então assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prémio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Ora, nós sabemos que aqui Paulo compara a vida cristã à carreira de um atleta. E agora eu gostava de colocar uma pergunta para cada um de nós poder refletir. Será que há alguma coisa que nos está a impedir de alcançar esta coroa?
quais são os obstáculos que cada um de nós tem a superar. Qual é realmente a dificuldade que nós enfrentamos na vida que nos impeçam de chegar a esta meta. E os irmãos podem estar a pensar algo deste género. O tremensário, estas lições têm-me levado ao afastamento da palavra de Deus, pois o livro de Apocalipse é um livro difícil de compreender. Olhem, irmãos, é um facto, sim. É verdade que o livro de Apocalipse requer mais de nós e requer o quê? Requer mais dedicação, requer muito mais tempo, requer mais estudo, mais pesquisa e requer mais oração, suplicando o auxílio divino para esta compreensão. Mas sabem, isto é ótimo. Porquê? Porque isto vai nos levar a um caminho de aprendizagem. E o que é que nós podemos aprender ao estudar este livro? Podemos esperar melhor do que aprender que a pessoa de Jesus está preocupada em nos revelar. Sabem que o livro de Apocalipse é uma revelação, não é um mistério fechado como muitos lá fora pensam. Então a pessoa de Jesus revela-nos aquilo que nós havemos de fazer hoje, como devemos de viver hoje, para estarmos preparados para o amanhã, para estarmos preparados para o tempo do fim. É uma manifestação de amor, de cuidado de Deus pelo seu povo. Eu dei este exemplo do livro do Apocalipse, como podia dar outro exemplo, e os irmãos é que sabem quais são os obstáculos que têm na vossa vida. Mas o meu desejo esta manhã é que todos possamos dizer o mesmo que o autor do tremensário disse. Sabem, nos vídeos que ele tem na net, disponível para qualquer um de nós possa ver, onde ele ensina e explica capítulo a capítulo. A dada altura, num dos vídeos, ele dizia o seguinte: mal posso esperar para me encontrar face a face com este Jesus. E recordem, se temos alguma dificuldade, sejamos como estes atletas. Eles não desistem diante das dificuldades. Eles treinam diariamente, que significa que será o nosso estudo da palavra de Deus diariamente. E eles confiam no treinador, que será a nossa confiança no nosso Deus. E o meu desejo também é que possamos dizer que mal posso esperar também para alcançar esta coroa. E eu gostava muito também que todos estes atletas que correm nos estádios, que eles também viessem a conhecer o que é realmente a coroa que aqui na Bíblia fala. E eu vou terminar com um verso que se encontra em Apocalipse, no capítulo 2, se quiserem acompanhar. Apocalipse, capítulo 2 e o verso 10. Eu penso que alguns, se calhar muitos, sabem este verso de cor, parte dele. Sê fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que assim seja. Amém. É chegado o momento da lição. Esta semana vamos fazer a lição nas nossas unidades de ação. E estamos a lição número 6, o povo de Deus sendo selado. Vamos ver que grupo é este que nos fala a lição, que características têm os elementos deste grupo. É algo que vocês vão poder partilhar, discutir e falar com os vossos monitores nas classes. Eu gostaria de dar uma explicação no seguimento do que a Raquel falou semana passada, sobre a identificação do local das classes. Vocês veem que nos bancos da igreja estão classe 1, classe 2, classe 3. Entendam que não queremos de forma nenhuma exigir às pessoas das classes que sentem lá, nem obrigar. Isto é, de certa forma, o objetivo é para que os elementos da classe saibam precisamente onde é que ela se vai desenrolar, para que, quando temos as lições em geral, em classe comum, o monitor e os respectivos alunos dessa classe também possam ter os momentos iniciais de partilha, ver se falta algum membro da classe, porque muitas vezes as classes que estão lá em baixo, se não tiverem estes momentos iniciais, o monitor não sabe se aquele membro faltou, se o outro está. Portanto, é de certa forma a ajudar a cada aluno se situa na classe, mesmo as que são lá de baixo.
Portanto, por favor, se for possível, respeitem estes lugares e, mal termina a lição da escola sabatina, podem voltar ao lugar que estão habituados a sentarem-se para passarmos à parte do sermão. Desejamos a todos uma boa lição. Faço pergunta? Já não sei o que fazer. Uns pedem aqui, outros pedem outro lado. Vamos procurar, mas é. Temos que mandar algum. A vida cristã lá José Pastela, nosso irmão, não é? José Pastelas. Margarida Pastela. Margarida Conceição de Jesus. Minha irmã. Conceição de Veda, onde está? Maria Luísa Santos. Desculpa, aqui não sou. Antônio Silva. Maria Luz Mário Inácio Silva. Quem é? Mário Inácio Silva. Sabe o que é que faz?
Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar a nossa classe com uma oração. Vamos orar. Pai, queria estar mais altos céus, dou graças, Senhor, pela vida, pela saúde, pelo dia de sábado que nos estás a conceder e pela oportunidade que nos dás, Senhor, de mais uma vez podemos ouvir a Tua Palavra para aprendermos algo sobre Ti, Senhor. Que o Teu Santo Espírito venha estar connosco, que aquilo que vamos dialogar uns com os outros nos possa ajudar a refletir e que também, Senhor, que possa criar em nós o desejo de cada dia vivermos mais de acordo com a Tua vontade. É tudo quanto te peço e agradeço nos méritos de Cristo. Amém. Ok. Na semana passada, como vocês sabem, nós estudámos uma lição que chamava-se os 7 selos. Só se calhar deve ter reparado, falava sobre 7 selos, mas nós só estudámos sobre 6. Não estudámos o 7º. E esta semana nós vamos estudar sobre o 7º selo. Digamos que o livro do Apocalipse não é escrito por vezes de forma direitinha como nós queremos, e digamos que esta semana colocamos um parêntese no tema e vamos falar de um tema diferente. Um tema totalmente assim que parece que sai assim fora do contexto. E o tema dessa lição, a lição número 6, tinha como título O Povo de Deus Selado. Na vossa opinião, o que quer dizer a palavra selado? O que é que vocês acham que quer dizer a palavra selado? Se eu disser a alguém, fui selado, o que é que vocês acham que quer dizer isso? Pensem um bocado. Acham que pode dizer a palavra guardado? Ou gostam mais da palavra marcado? O que vocês acham? Antigamente, quando se selava uma carta, por exemplo, queria dizer o quê? Que tinha sido marcada, era uma marca. E o tema desta lição é o povo de Deus selado, ou o povo de Deus marcado. E é sobre isso que vamos estudar, ou que estudamos durante esta semana. Queria que alguém lesse o verso áureo, se faz favor. Inês, podias ler, se faz favor. Isto está em Apocalipse 7,14. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam do sangue do Cordeiro. Ok, obrigado, Inês. Esse verso áureo nós vamos estudá-lo com mais detalhe mais à frente, mas primeiro queria que ficassem com essa ideia. Estes são os que vieram da grande tribulação, quer dizer que vieram de alguma grande dificuldade. E depois diz, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Quer dizer que foi alguém que foi renovado ou que foi justificado por aquilo que Jesus fez na sua vida. Mas antes de entrarmos na lição, queria que vamos ler a última pergunta que ficou de semana passada que nós não lemos. E queria pedir à Ana que pudesse ler Apocalipse 6,17. Vejam com atenção essa última pergunta em Apocalipse 6,17. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Ok, obrigado. Já viram que a pergunta diz? Diz o seguinte. Porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Quando João lançou essa pergunta, a dúvida dele era saber, Deus vai lançar a sua ira, e a pergunta é, mas quem é que vai suportar isto? Quem é que poderá suportar a ira de Deus? Quem é que poderá realmente prevalecer perante a ira de Deus? E é interessante que em Apocalipse 7.1 dá logo a resposta. Mas antes de estudarmos Apocalipse 7.1, e por forma a tornar isso mais dinâmico, fiz algo diferente. Trouxe isso resumido num quadro, que é muito mais prático para vocês perceberem, e também para quem está lá em casa é mais fácil perceber. Como nós sabemos, em 1844 o que aconteceu? Aconteceu a purificação do santuário. Então Jesus entrou no lugar santíssimo. Lembrem-se disto. A gente estudou daquela profecia das 2300 tardes e manhãs. E o santuário será purificado em Daniel 7,14. Lembram-se disso? Quando Jesus entrou no lugar santíssimo, começou algo que nós chamamos selamento. O que é o selamento? O selamento é o seguinte. Deus vai analisar a vida de cada uma das pessoas que está no livro da vida e perante a sua vida, no sentido se eles viveram uma vida de acordo com a vontade de Deus e se aceitaram os méritos de Cristo na sua vida, eles serão selados. Percebem? E a pergunta é, o que é ser selado? Vamos à Bíblia que a Bíblia dá a resposta. Apocalipse 22,
versículo 11. Joaninha, podias ler, se faz favor. Apocalipse 22, 11. Praticar injustiça. Continua o imundo na imundícia. Continua o justo a praticar justiça e continua o santo a santificar-se. Ok, obrigado. O que é que esse texto nos diz? Que o ímpio continua a fazer injustiças, que o justo continua a fazer coisas justas e que o santo continua a santificar-se. Quer dizer que dá a entender que, neste contexto, estas pessoas continuam a viver a sua vida da mesma forma como estavam a viver antes, certo? Quer dizer que o justo continua a fazer justiça, quer dizer que não mudou a sua vida. O santo continua a santificar-se, quer dizer que continua a sua progressão na santificação. O selamento, na realidade, é algo assim do género. Deus sela-me, mas Deus sabe na sua omnisciência que eu vou continuar na minha progressão até a santificação. Ou então, se for injusto, Deus sabe na sua omnisciência, sabe que eu vou continuar a ser injusto. Percebem a ideia? Isto é o selamento. E o selamento começou de 1844 e vai terminar com a Porta da Graça. Só que o selamento não começa pelos vivos, começa pelos mortos. E por essa razão, nenhum de nós está aqui presente, sabe ou não sabe se neste momento está a ser o seu nome analisado nos livros da vida. Ou está a ser selado, ou não está a ser selado. Mas a Bíblia diz algo interessante, diz que o selamento começa pelos da casa de Deus. O que é isso que quer dizer? Quer dizer que Deus começa a analisar o livro da vida das pessoas que dizem-se que são cristãos. Porque aqueles que dizem que não são cristãos, ou aqueles que dizem que nunca quiseram nada com Deus, eles também vão ser analisados. Sabem porquê? Porque todos, quando fecharam a Porta da Graça, o veredito está dito, no sentido, foi aquele texto que nós lemos. Quem é justo continua a fazer justiça, quem é injusto continua a fazer injustiça, e quem é santo continua a santificar-se. Quando fecharam a Porta da Graça, toda a gente foi a julgamento. Um julgamento em que nós não estávamos presentes, mas na realidade o nosso nome foi lido no Tribunal do Céu e analisada a vida de cada um de nós. E a questão é simples, como eu não sei quando o meu nome vai ser lido, quer dizer que eu tenho que viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, para que quando o meu nome for lido, eu possa ser, aprovado, certo? Possa ser selado. Esse é o objetivo. E como eu não sei isso, um dos motivos pelos quais eu diariamente devo procurar na Bíblia consagrar-me a Deus tem a ver com isso. E diariamente procurar abandonar o pecado. Porque eu não sei quando o meu nome vai ser lido. Nenhum de nós aqui presente não sabe quando vai ser lido. E por essa razão é que é tão importante nós diariamente alimentarmos da palavra de Deus. E quando nós lemos aqui na Bíblia, e na segunda-feira dizia, no domingo dizia, retendo os ventos, vocês sabem o que é dizer ventos na Bíblia? E tanto é que diz, sabem porque é que diz os 4 ventos? Tem a ver com os 4 pontos cardeais. O norte, o sul, o oeste e o oeste. E quando diz que está retendo os ventos significa tempestade, destruição. Então quer dizer que, e se pararem aqui, os 4 ventos soltam-se. Quer dizer que, quando a Porta da Graça fechar, os 4 ventos que neste momento estão a ser retidos, porque em Apocalipse 7 diz, até quando devem estar retidos os ventos, e o profeta diz, até terminar o selamento. E quando é que termina o selamento? Aqui, certo? Quando terminar o selamento, os 4 ventos são soltos. O que é isso, 4 ventos? Quer dizer que vai começar a haver destruição na terra. E essa destruição aparece com as 7 pragas. Percebem a ideia? O que é importante nós percebemos aqui? Fim da Porta da Graça, onde estou hoje, e o selamento. Fulcral isto para vocês. E para mim, para cada um de nós que está aqui presente na igreja. Eu diariamente tenho-me consagrado a Deus. Porque eu não sei quando é que o meu nome vai ser lido. E isso poderá fazer toda a diferença. Mas vamos continuar. Aqui na lição dizia uma coisa interessante que eu gostei, dizia o seguinte. O selamento pode ser o seguinte. A consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que nada possa ser abalado. Percebem a ideia? Quer dizer que, na minha mente, eu fiquei com a ideia do que era o correto, o que era a verdade, e eu depois não sou abalado. O que é que quer dizer não sou abalado? Quer dizer que eu não me vou desviar disso. Isto quer dizer consolado. Lembram-se daquela ideia do Apocalipse. O justo
continua a fazer justiça. O injusto continua a fazer injustiça. Quer dizer que não há nenhuma alteração da nossa forma de viver. Se eu atualmente tenho uma forma de viver em que eu procuro a santidade, procuro a justiça de Deus, quando eu for selado por Deus, eu vou continuar essa progressão, percebem? Eu não estou a dizer que não vou pecar, é diferente, cuidado, não estou a dizer isso. Existe uma progressão nesse sentido. Se eu atualmente não tenho essa progressão, no sentido, até posso estar estagnado, no sentido, não leio a palavra de Deus, venho à igreja, mas está tudo bem, tudo na mesma, posso correr o risco de quando o meu nome for lido, eu não ser selado pela verdade. Percebem a ideia? E se eu não for selado, não me salvo. Está entendido? Percebem isso? Está percebido? Muito simples, uma coisa muito simples. Na lição do domingo, fala sobre um tema muito complexo dentro da igreja. Não vou perguntar a vossa opinião, porque certeza que vocês ia ser um bocado confuso, que era, já viram falar sobre os 144 mil, já viram falar sobre isso. E a grande questão dentro da igreja é se vê se o número é literal ou se é simbólico. Na lição diz que é simbólico, há pessoas que definem que é literal, eu não vou dar a minha opinião, vou guardá-la para mim. Mas há uma coisa interessante. Acima de tudo, o importante é nós percebermos quem são estes 144 mil e até que ponto é que eu poderei fazer parte deles. Porque supostamente cada um de nós está aqui presente poderá fazer parte deles. Tendo em conta que os 144 mil, se repararem, eles aparecem, eles são selados nessa altura, mas eles vão estar vivos desde a porta da graça até à volta de Jesus Cristo. Os únicos vivos salvos que vão existir serão os 144 mil. Percebem a ideia? São os únicos vivos salvos quando Jesus voltar. Vai haver pessoas que vão ser ressuscitadas, é verdade. Mas durante esse período, que chama-se período da angústia, só os 144 mil que estão vivos. E porquê é que são especiais? Vamos ler na Bíblia. Apocalipse 7. Julieta, podes-me ler, se faz favor? Julieta, não é? Violeta, peço desculpa. Não falhei, foi parecido. Oh. É o versículo 4. 7:4, se faz favor. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Ok, muito obrigado. Aqui na Bíblia diz que os 144 mil é um povo especial. Agora vamos tentar perceber o que é que eles têm de especial. E se nós formos a Apocalipse 14, queria que fossem só chamar Apocalipse 14. E, Raquel, podias-me ler, só favor? Podes ler o 14... Podes-me ler o 1 e o 4, só favor. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Lê-me o 3, desculpa lá, o 3 também. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados entre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Ok, obrigado. Vamos analisar o que é assim especial. Primeiro, nas suas testas tem escrito o nome do Pai, o nome de Deus. Quando diz na sua testa, quer dizer que não está escrito, literalmente. Tem a dizer que na sua forma de viver, vivem de acordo com a vontade de Deus. Ninguém vai estar escrito na testa e essa é a questão. Segundo aspecto, tocam harpas. Segundo aspecto, desculpem lá. Tem um cântico novo, versículo 3, tem um cântico que só eles é que cantam. Já viram? Os 144 mil têm um cântico que só eles é que vão cantar. Mais ninguém vai cantar. E depois, no versículo 4, diz que não se contaminaram com mulheres por suas virgens. Quando aqui diz mulheres, não é mulheres literalmente. Tem a ver com igrejas. Não se contaminaram com outras igrejas. Tem a ver com isso. Estas são 3 características dos 144 mil. Primeira, tem o nome de Deus na sua testa ou na sua mente. Segundo, tem um cântico, só eles cantam. E o terceiro, não se contaminaram com mulheres. Vamos olhar novamente para esse esquema. Os 144 mil, na realidade,
estão a viver no meio de nós, atualmente. Até pode ser qualquer um de nós. Quando fechar a porta da graça, fecha a porta da graça até à vinda de Jesus Cristo, vai haver uma perseguição que nunca houve. Por isso é que eles são especiais. A perseguição que nós vimos na Idade Média, a perseguição que nós vimos anteriormente, comparado com aquilo que vai ser no tempo do fim, um termo que nós utilizamos, é para meninos. Sabem a ideia? É para meninos. E por essa razão é que eles são especiais. Porque a sua fé em Deus é tão grande, a sua dependência de Deus é tão grande, que quando vier esse tempo eles não vão ser abalados. Porque eles foram selados por esse motivo. Percebem? Decorem isso. Só mais um aspecto interessante que querem saber. Durante esse período, o fecho da porta da graça até à volta de Jesus Cristo, nenhum salvo morre. Nenhum salvo morre. Se alguém morrer, não faz parte dos salvos. Nenhum salvo morre. Ela não existe. E esse período aqui é um período muito curto. Não é de muitos anos. Poderá ser cerca de um ano. É um período curto, não é um período muito grande. Senão, sabem a ideia? Nenhum salvo morre. Tudo que tiver nesse período, todos os salvos vivem. Ok? Está percebido? Há bocado, quando a Julieta leu sobre os 140... Julieta não, Violeta, peço desculpa. Leu sobre os 144 mil. Em baixo, fala sobre as tribos. Então, eu fui fazer uma comparação sobre as tribos. Para vocês perceberem uma coisa interessante. As tribos, nesse caso, as 12 tribos de Israel, foram criadas através dos filhos de Jacó. Ele tinha 12 filhos e foram criados através daí. Em Números, nós temos uma lista das tribos de Israel. Em Ezequiel, a lista mantém-se. Mas quando chegamos ao Apocalipse, a lista muda. E há aqui dois nomes que mudam. Entram a tribo de Levi, que estava associado aos levitas, e entra a tribo de José. E há duas tribos que saem, que é a tribo de Efraim e a tribo de Judá. Durante muito tempo se fazia uma confusão assim. Mas porquê é que Deus, em Apocalipse, mudou o nome das tribos? Porquê é que Deus retirou tribos e colocou outras duas? Quando Jacó abençoou os filhos, Jacó, em Gênesis, acho que é 48, 49, 50, ele lança a bênção para cada um dos filhos. E quando ele lança a bênção a cada um dos filhos, ele diz coisas boas e coisas más a cada um deles. E todos nós, de uma forma ou outra, pertencemos a alguma dessas tribos, espiritualmente falando. Percebem a ideia? Por exemplo, eu poderei ser da tribo de Benjamim, a Bruna poderá ser da tribo de José. Algum de nós, na nossa forma de ser, no nosso caráter, na nossa forma de lidar com as coisas, nós fazemos parte de alguma dessas tribos. Porquê é que isto é importante? Há duas tribos que são excluídas do céu. É a tribo de Efraim e a tribo de Judá. Sabem porquê? Por causa do pecado que eles viviam. E não se arrependeram dele. Todos que tiverem características dessa tribo, se não se arrependerem e não se mudarem, não farão parte dos que um dia serão do céu. Por essa razão é que Deus pega nestas duas tribos, retira-as e coloca outras duas. Percebem a ideia? Não tem a ver com a tribo em si. Tem a ver com as características que essa tribo tinha, a nível do caráter, das pessoas que tinham do caráter e da sua forma de viver. Percebem a ideia? Estão a perceber o que eu estou a transmitir? Tem a ver com isso. E, por exemplo, para que saibam, um dos aspectos que eles falam é falar mal dos irmãos. Só para que saberem. Uma coisa trivial entre nós. Algo que nenhum de nós faz, mas é motivo para nós refletirmos. Aqui a lição até diz, sugere que a infidelidade dessas duas tribos não terá lugar entre o povo de Deus selado. É mesmo no fim aqui. Referia sobre isso. Já perceberam como é que Deus trabalha? Isto é um alerta para nós, da nossa forma de viver. Nós devemos mudar a nossa forma de viver. Cada dia viver mais de acordo com a vontade de Deus. Porque acima de tudo, lembrem-se disso, o nosso objetivo é quando a porta da graça fechar, o nosso nome, eu estando vivo ou estando morto, preferia estar vivo, porque assim podia fazer parte de 144, mas também morto também não faz diferença, é que seja salvo. Este é o objetivo. E este é o momento mais do que nunca oportuno de nós aproveitarmos o tempo que temos para estarmos com Deus. Lembre-se disso. Eu não sei quando o meu nome vai ser lido, mas eu sei que se viver de acordo com a vontade de Deus,
Sei que quando o meu nome for lido, não por aquilo que eu faça, mas por aquilo que Jesus fez por mim na cruz, e queria que lêssemos outro texto, Romanos. Romanos está aqui. Romanos 3, e vamos ler o versículo 19. Romanos 3,19. E diz o seguinte: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o nome seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Percebem a ideia? Nenhum de nós vai ser justificado por aquilo que nós fazemos literalmente. Mas depois continua. Mas agora se manifestou sem a lei da justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé de Jesus Cristo, para que todos sobre todos os creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Versículo 24, mais importante. Sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Lembrem-se disto. Nós somos justificados pela fé que temos em Jesus Cristo. E é isso que fará a diferença. É eu acreditar em Deus e depois de acreditar em Deus, viver uma vida de acordo com essa vontade. Lembrem-se disso. Aproveitem o tempo que têm para fazer as vossas coisas. Claro, tem que ser. Mas também aproveitem o tempo que têm para estarem com Deus. Porque nós não sabemos quando o tempo da graça vai fechar. E eu também não sei quando o meu nome vai ser lido. E lembrem-se uma coisa. A minha vida tem muito valor, mas num lápis pode desaparecer. Posso ir de carro, vem alguém que vem distraído, bate no meu carro, capoto, olha, já foi. É por isso que nós devemos colocar diariamente a nossa vida nas mãos de Deus. Porque só assim, primeiro, quando Jesus voltar, não por algo que eu tinha feito, que eu não me faço nada especial, mas por aquilo que Jesus fez na minha vida, um dia irei habitar com Ele. E lembrem-se, o que está prometido aqui é mais bonito e mais espetacular do que qualquer alguma coisa alguma vez vimos nessa terra. Lembrem-se disso. Está bem? Afinal não tenho algum tempo. Pensava que já tinha. Pensava como a Raquel saiu. Vamos só analisar mais um pormenor aqui. Pensava que tínhamos menos tempo. Apocalipse 14:5. Só para terminarmos mesmo. Mais um pormenor que tem aqui os 144 mil. Que eu acho que é importante nós analisarmos. Apocalipse 14:5. Que diz o seguinte. Deixa-me só chegar lá. Diz o seguinte: na sua boca, na boca dos 144 mil, não se achou engano ou mentira, porque são, vejam a palavra, irrepreensíveis diante de Deus. E o termensário dizia que irrepreensíveis quer dizer que refere-se à fidelidade a Cristo. Quer dizer que eles são mesmo fiéis em tudo que for necessário. Não importa o que acontecer, sou fiel a Deus. E é sobre isso. E é isso que Deus quer que a gente seja. Os cristãos foram chamados para ser santos e sem mancha diante de Deus. Lembre-se disso. Esse foi aquilo que Deus nos chamou. Santos e sem mancha. E vivemos sempre de acordo com a sua vontade. Possamos aproveitar. Eu sei que por vezes essas lições são bem chatas. Digo que não. Mas a mensagem que tem para nós, se nós conseguimos retirar para aquilo que realmente importa para mim, e começar a refletir realmente no tempo que nós vivemos e sobre a nossa necessidade de cada dia nos consagrarmos a Deus, conseguimos ver isto de outra forma. Percebem? Tentem ver isto de outra forma. Não no sentido de só ver as coisas, que chato, não sei o quê. Não. Tentem ver de outra forma. E mais acima de tudo, tentem compreender onde estamos atualmente e quanto tempo aqui ainda temos para nos consagrar a Deus. Lembrem-se, cada dia que passa é menos um dia que eu tenho para estar com Deus. Está bem? Vamos só terminar com uma oração. Vamos orar.
Pai querido, estar mais altos céus, dou muitas graças, Senhor, porque nós em Jesus Cristo podemos encontrar a salvação para a nossa vida, Senhor. Que nos ajudes a diariamente a colocarmos os joelhos e a suplicar a Tua graça na nossa vida. Que realmente que diariamente nos possas justificar, que diariamente nos possas animar e nos fortalecer, para que possamos amar a Tua Palavra e ter o desejo cada dia de abri-la e meditar sobre ela, Senhor. Os tempos em que nós vivemos, Senhor, são tempos próximos do fim. Por isso, desperta-nos, Senhor, realmente para a realidade que vivemos ao nosso lado. Dá-nos a coragem, Senhor, realmente de sermos diferentes e vivemos cada dia mais de acordo com a Tua vontade. Para que realmente, quando o nosso nome for lido, possamos ser selados para a vida, Senhor, para a vida eterna contigo, Senhor. Que possas colocar esse desejo no coração de cada um desses jovens que estão presentes e daqueles também que não estão presentes. E a todos nós nos possas fortalecer. E abençoa-nos nesse sábado. É tudo quanto peço e agradeço nos méritos de Cristo. Amém. Bom sábado para todos.
participação do Simão e do José, que realmente Deus possa continuar a abençoar o seu dom para a música. E de seguida vamos visualizar o vídeo do último missionário que será projetado. A vossa atenção. Bem-vindos à Geórgia, um pequeno país na Europa de Leste que fez parte da ex-União Soviética. Localizada entre a Turquia e a Rússia e ao longo do Mar Negro, Geórgia alberga cerca de 4 milhões de pessoas. O país é famoso pelas suas uvas e um tipo de pão chamado puri. Os padeiros fazem puri colocando o pão nas paredes de um forno circular especial. A maior cidade da Geórgia é Tbilisi, a capital que tem mais de 1 milhão de pessoas. Em 2011, um rapaz local, o Luca, gostava de passar tempo com a sua família e a brincar no parque infantil perto do seu apartamento. Ele também gostava de brincar com os seus brinquedos e com o computador do pai. O Luca, de 5 anos, aprendeu a amar Jesus através do tempo especial que passava com a família, a ler a Bíblia e a estudar sobre Jesus. Um dia, ficou a saber que o pai, que é pastor, ia realizar reuniões evangelísticas na igreja. Luca sabia exatamente quem iria convidar. Luca gostava muito da sua professora do infantário, a Sra. Katie, e queria que ela aprendesse a amar Jesus tal como ele. Decidiu convidá-la para ir às reuniões. Luca ficou entusiasmado quando ela apareceu nas reuniões e em pouco tempo ela viu a sua vida ser transformada. Quando fui ao programa, houve 20 reuniões. Eu fui a 19. Gostei imenso e achei que era exatamente aquilo que eu andava à procura. A Sra. Katie batizou-se e tornou-se membro da Igreja Adventista na Geórgia. O pequeno missionário Luca ficou muito feliz pelo facto da professora, de quem ele tanto gostava, também ter aprendido a amar Jesus. Há alguns anos, para a maioria das crianças adventistas na Geórgia, era difícil aprender sobre Jesus porque não havia lições da escola sabatina na língua delas. Tinham muita sorte se conseguissem encontrar uma Bíblia que pudessem ler. Em 2011, uma parte das suas ofertas do 13º sábado ajudaram a imprimir materiais para as crianças nas línguas locais da Geórgia, da Arménia e do Azerbaijão. Isso ajudou as crianças a crescer espiritualmente, permitindo-lhes ser pequenas missionárias que partilham o amor de Jesus com os amigos e os vizinhos. Luca e todas as outras crianças desta parte do mundo agradecem-lhe pelas suas maravilhosas ofertas de amor através da oferta do 13º sábado. Bem-vindos à Geórgia, um pequeno país na Europa de Leste que fez parte da ex-União Soviética. Localizada entre a Turquia e a Rússia e ao longo do Mar Negro... Vamos terminar a escola sabatina. Convido todos a se colocarem de pé para juntos entoarmos as estrofes do hino número 141. O dia não sei. Realmente nós não sabemos o dia exato do regresso de Jesus, mas que tenhamos esta certeza que Ele prometeu e assim o fará.
Querido Pai que estás no céu, o dia não sabemos, Senhor, quando virás, mas sabemos que vens para buscar cada um dos teus filhos. Por isso, Senhor, como dizia este hino, vigiemos, oremos, busquemos o único e verdadeiro Deus, para quando um dia voltares, possamos ser achados irrepreensíveis. Abençoa cada membro, cada filho teu deste povo. São os favores que queremos pedir e agradecer no nome de Jesus. Amém.